Olá pessoal, beleza? Aqui é Eduardo. Estou passando aqui para deixar uma devocional para você. Hoje eu quero falar como você deve agir, como nós deveríamos agir na verdade, quando nós estamos perante uma grande batalha, quando nós estamos perante uma grande afronta do inimigo contra nós, sabe? Como ele se levanta contra a nossa vida. Ele não brinca de ser inimigo, de ser diabo, né? Ele não brinca. E eu quero falar um pouquinho hoje como você deve se portar com relação a isso. Antes eu quero pedir a você que não está inscrito no canal ainda, que se inscreva no canal, deixe seu comentário, tá bom? Se o vídeo abençoar você, você compartilha também, tá bom? Se não te abençoar, amém. Continue visualizando os outros, eu espero que algum deles fale ao seu coração. Mas olha só, eu quero falar um pouquinho sobre uma história que todo mundo conhece, que é Davi e Golias. Eu nem vou me ater muito à história, porque todo mundo conhece, até uma pessoa que lê pouco Bíblia conhece essa história. Mas se você ler lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 40, você vai ver uma coisa muito interessante que é o que eu quero compartilhar com você. Davi se coloca à frente para lutar com aquele gigante. E aquele gigante olha para o Davi, ele despreza o Davi. Ele despreza o Davi e ele fala algo com o Davi que eu imagino que deveria ser para trabalhar a mente do Davi, para deixar o Davi com medo. Ele vira para o Davi e fala assim, olha, primeiro ele despreza ele falando que ele estava com um pedaço de pau, que ele estava com um cajado dele na mão. Ele fala assim, você vem com um pedaço de pau para lutar comigo, né? E aí ele fala assim com o Davi, olha, hoje mesmo eu vou te matar e vou jogar o seu corpo, o seu cadáver para as aves do céu se alimentarem do seu cadáver. Olha o que ele fala com o Davi. O que eu acho interessante é que Davi poderia ter ficado calado e falado assim, não, beleza, vamos lutar, vamos lutar. Mas o Davi não fica calado. O Davi olha para aquele gigante e fala o seguinte, fala com ele, você falou sobre mim, eu vou falar sobre você. Você veio com espada, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Primeiro ele se coloca uma pessoa que ele não vai sozinho. Ele vai porque Deus estava com ele. Ele só lutava contra aquele gigante porque Deus estava com ele, tinha certeza disso. Mas ele não fica calado com relação à afronta que aquele gigante faz contra ele. Ele fala o seguinte, hoje mesmo eu vou pegar você, vou matar você, vou cortar a sua cabeça e vou fazer todos os exércitos serem lançados para serem colocados sobre alimento das aves também. Ele responde o gigante da mesma forma que o gigante se afrontou contra ele. O que eu quero deixar para você hoje é que muitas vezes nós estamos vendo o gigante se levantar contra a nossa família, contra a nossa vida, contra o nosso casamento, contra nós mesmos, e muitas vezes ele está nos afrontando com palavras para te desmotivar, para mexer com a sua mente, para te deixar com medo, para te deixar apavorado, e muitas vezes você fica calado e não rebate com as palavras. E quais palavras nós deveríamos falar? A primeira coisa que o Davi falou, ele falou assim, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa olhar para a Bíblia, você precisa rebater as palavras que vêm na sua mente, aquilo que o inimigo levanta contra você e rebatendo na palavra de Deus, falar assim, olha, a Bíblia fala sobre isso e eu vou fazer dessa forma. Hoje nós estamos um povo que a gente fica muito calado, a gente deixa o inimigo se afrontar, a gente deixa pessoas lançarem palavras muitas vezes contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra a nossa família, contra aquilo que nós acreditamos e nós somos muito omissos, é isso que eu quero dizer. Não seja omisso, lute, mas lute de forma correta. Como que você vai lutar de forma correta? É lançando palavras de Deus contra essas situações. Quando alguém falar alguma coisa contra os seus filhos, por exemplo, falar que filho é muito difícil, que filho é trabalhoso, que filho é aquilo, filho é assado, você vai falar assim, eu repreendo isso em nome de Jesus, eu vou contra essa palavra em nome de Jesus. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que eles dão, os meus filhos são a bênção. Quando alguém falar que o casamento está banalizado e vai transformando em várias coisas e vai banalizando o casamento, a família, você vai dizer o seguinte, eu repreendo isso em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que eu e a minha esposa somos uma só carne e nós podemos sim viver em comunhão, viver em harmonia e viver em amor. Sabe, são essas coisas, muitas vezes nós recebemos palavras e ficamos calados. Hoje eu quero incentivar você a ir para dentro da palavra de Deus, não lutar de forma... A gente não luta de qualquer forma, sabe? Como as pessoas fazem muitas vezes nas redes sociais, lançando as palavras de baixo calão, falando qualquer coisa, mas vai para a palavra de Deus, porque o inimigo, a primeira coisa que ele quer trabalhar é a sua mente. Ele quer que você acredite que, por exemplo, que a família não vale a pena. Ele quer que você acredite que você não precisa, que não seria melhor você ter um cachorro do que ter um filho, sabe? Eu não tenho nada contra animal, sabe? Meus filhos amam animal, mas assim, nunca que um animal vai substituir um filho. Então assim, e quer lançar essas coisas na família, sabe? Quer que você acredite, por exemplo, que um casamento não pode dar certo.
que você acredita que você não vai dar certo na profissão que você está, que Deus colocou para fazer isso. São coisas que você precisa para a palavra de Deus e rebater essas coisas e entender que em Deus nós somos mais que vitoriosos, nós somos vencedores. Hoje eu quero deixar essa palavra para você. Se você está com medo de alguma coisa, está com temor, vai para a palavra de Deus, vê o que a palavra de Deus fala sobre essa situação. Você vai ver que Deus tem vitória para você. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo devocional. Tchau.